Queridíssimo Teófilo, no meu primeiro livro escrevi a respeito de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus lhe apareceu de muitas maneiras durante 40 dias e provou sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele mesmo conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Deus nos abençoe nessa leitura dos primeiros 5 versículos do livro Atos dos Apóstolos. E para nosso texto, versículo 4. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai dê o que prometeu. Todo mundo tem que fazer sempre algo que instintivamente detestamos. A vida nos faz sentar na sala de espera nas horas mais inoportunas. Há uma coisa que eu detesto, é ficar em qualquer fila. Mas vocês sabem que todo dia eu fico em fila? Se não é da padaria, é do banco e é do ônibus, eu não sei o que mais. A maioria de nós gostaria de simplesmente agir em vez de esperar. Claro, Jesus, num momento crítico na vida dos seus discípulos ou apóstolos, os ordenou esperar. Eu acho que este comando do Mestre para os apóstolos não foi nem bem recebido e nem bem compreendido. Considere a situação. Eles estavam numa boa, não podia ser melhor não. Por 3 anos eles tinham seguido este homem de Nazaré. E eles tinham dado ao Mestre tudo o possível, tudo que compreendiam. Convencidos ultimamente da verdade nele, suas vidas tinham sido transformadas radical e irrevogavelmente. Mas de repente, este seu novo mundo que ia tão bem com seu mestre, de repente desmoronou. Dentro do espaço de uma semana só, eles tinham visto seu mestre declarado como o Messias de Deus, todo mundo aplaudindo, para poucas horas depois ver ele crucificado numa cruz entre 2 ladrões. Agora estavam por baixo, claro, desanimados, derrotados, quem sabe até desesperados. Assim, aconteceu o maior. Aconteceu realmente o maior imaginável. Cristo não estava morto. Melhor, ele estava vivo de novo. A morte simplesmente não tinha prevalecido. Deus lhe tinha ressuscitado. E de repente então os apóstolos mudaram de novo. Eles estavam prontos agora para sair e conquistar o mundo, literalmente virar o mundo de cima para baixo. A boa nova era para ser anunciado e eles estavam prontos para começar. E eles tinham também muito a fazer para compensar a maneira vergonhosa que eles tinham tratado seu Senhor, especialmente nas últimas horas e durante a crucificação. Então, quando eles estavam prontos, Jesus encontrou com eles e lhe deu
a ordem que é nosso texto. Também Lucas deu em último capítulo dele, versículo 49, quando ele diz: eu mesmo lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem na cidade até que o poder de cima venha sobre vocês. Nosso texto é este versículo 4 de 1 apóstolo, de Atos dos Apóstolos: fiquem em Jerusalém, esperem até que o Pai dê o que prometeu. Mas que ordem insuportável foi esta? Não havia nenhum surdo precisando ouvir, não havia nenhum cego precisando olhar, não havia nenhum aleijado precisando andar, não havia nenhum pobre precisando ouvir as boas notícias do Evangelho, não havia nenhum orgulhoso precisando ser humilhado na imaginação de seus corações. Claro que sim, mas a ordem era esperar em Jerusalém. O lugar era isto: espere. E como eles o fizeram? Semana após semana após semana, até o dia de Pentecostes. Mas por quê? Por que era necessário tudo isto? Onde estava a sabedoria nisto? Vamos ver. Uma coisa necessária era que os discípulos precisavam tempo para refletir sobre a natureza do reino de Deus. Havia um chargé que eu gostei muito, em que o pastor, o pregador, estava no púlpito pregando. Estava escrito lá, a mensagem dele era isto: ponham em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus, se vocês pudessem achá-lo. É isso mesmo. O reino de Deus é muito difícil de achar. Ele é bastante evasivo. Era o assunto número 1 nos lábios de Jesus durante seu ministério todo aqui na terra. Era. Mas mesmo que ele falasse dele vez após vez, como ele fez, o reino de Deus continua até hoje muito difícil de ser compreendido. O reino de Deus para nós hoje continua muito evasivo, muito até ambíguo. Duas coisas sobre o reino de Deus que eu acredito que os discípulos, tanto como nós, careciam compreender antes de começar. Uma, eles tinham que entender que o reino de Deus é essencialmente do Espírito de Deus. A tentação deles era para sair correndo imediatamente para enfrentar e confrontar uma cultura decadente e lançar contra esta cultura, proclamando vitórias surpreendentes, todo em nome do Cristo ressurreto. Claro que o que eles queriam fazer como nós. Quais foram os modelos deles? Bem, os modelos que os discípulos tinham para seguir não são muito diferentes do nosso, mas os modelos deles eram tirados do próprio Império Romano. Era uma concepção de força total. O negócio é conquistar o mundo. Até hoje existe em nosso meio muito deste senso de militarismo. Nós cantamos com tanto gosto e entusiasmo: avante, avante, ó crentes soldados de Jesus. É um de nossos prediletos. Claro, e Paulo falava muito em suas cartas sobre este militarismo. Você sabe que eu estou muito feliz hoje. Para viver a vida cristã, a gente não tem que entender tudo, não. Beleza, não é? Igual a fotografia. Eu acho que a fotografia é uma das poucas coisas técnicas que qualquer amador entra e faz sucesso. Você pega como chama? E você fica aqui batendo foto e pelo menos deve sair alguma coisa, hein? Você dedica a sua vida toda a sua inteligência ao campo de fotografia, à luz, e no fim você nunca vai entender tudo.
Eu acho que o Evangelho é a mesma coisa. Graças a Deus por isso. Nós podemos entrar como os maiores amadores, não é? Nós não temos como compreender tudo, não. E é bom isto. Mas há algumas coisas, poucas em números, que a gente deve entender, senão nossas almas estarão sempre frustradas. E uma destas coisas que nós temos que entender, irmãos, é a natureza espiritual do reino de Deus. O apóstolo Paulo fez isso tão claro várias vezes, mas eu gostaria de citar somente o que ele falou na segunda carta aos Coríntios. Seguinte: as armas que usamos em nossa luta não são do mundo, porém são armas poderosas de Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Em segundo lugar, era essencial para os apóstolos, os discípulos, compreenderam que este reino tem sua própria força. Este reino tem sua própria quantidade de movimento. Ele não pode ser possuído, ele não pode ser controlado, ele nem pode ser comandado por ninguém. Meramente esta coisa nós não podemos fazer, ou gostaríamos de fazer. E gostaríamos de conquistar este mundo. Gostaria eu fazer toda a joelha dobrar e toda a língua confessar que Cristo é o Senhor. Como eu gostaria, mas o reino de Deus não é deste jeito, não. Esse vem de nossa... Acho que eu fui soldado por isto, O que podemos fazer? Somente deixá-lo acontecer. Somente descobrir os sinais de seu aparecimento, aonde e quando aparece. Eu acho que há um mundo de diferença entre a gente saindo para atacar os males de vida, agindo como se fôssemos sozinhos, e atacar estes mesmos males de vida, mas com o conhecimento que desde o início até o fim, o conflito é de Deus. A briga dele não é minha, não é sua, não. Eu acho que o mundo não sabia disso até eu chegar para endireitar tudo, para mostrar como nós vamos conseguir para Deus o reino dele. Parece brincadeira, não é? Porque às vezes parece para mim que nós temos, ou pelo menos eu tenho a impressão, que nós cremos mesmo que por meio de nossas reuniões, por meio de nossos estudos, por meio de nossos protestos, nossas palavras, nossos esforços, que nós vamos tomar conta do reino de Deus. E que nós podemos apresentar o reino de Deus quando bem queremos. Mas o reino de Deus tem seu próprio poder. O reino de Deus tem seu próprio tempo, tem seu próprio ritmo. O que nós podemos fazer, irmãos, é apenas deixá-lo acontecer e ser sensíveis aos seus sinais. Eu gostaria de saber onde em Brasília hoje, onde no Brasil, onde no mundo inteiro são estes sinais do reino dele. Deixar estes sinais acontecer e cooperar com eles. Bem, os discípulos não precisavam somente de tempo para refletir sobre a natureza do reino de Deus, mas eles careciam também de tempo para deixar sua fraternidade se aprofundar. Eu nunca gostei da palavra fraternidade, acho que porque na minha igreja mãe, igreja enorme, daquele com mais de 300 membros, maior igreja de nossa região, tinha lá no subsolo uma grande sala chamada sala de fraternidade. Aquela sala tinha muita sala e nada de fraternidade. Acho que por isso eu não gosto da palavra. Parece um termo tão fraco, tão trivial, parece comum demais para descrever
a união entre nós, gente. Parece a palavra comunhão é bem mais forte ou qualquer outra palavra, menos fraternidade. Mas de qualquer forma, os discípulos necessitavam tempo para esta comunhão a se afirmar. Os primeiros cristãos eram judeus. Nós esquecemos isto faz tempo. E os de fora eram os gentios. Agora o negócio mudou. Nós, os gentios, somos donos da igreja, né? E o judeu está fora. Uma pena, não é? Pense um pouco sobre isso. Os primeiros cristãos eram judeus. Assim, sua inclinação era para o social, era para a união que vem da concepção deles do povo de Deus. Por isso eles não precisavam ser convertidos de um individualismo desmedido, que é nosso problema. Eles já sabiam do sentido da congregação, eles já sabiam da união que existe entre o povo de Deus. E agora, nesta nova experiência do batismo do Espírito Santo, entende que eles tinham que viver agora com Cristo dentro deles. Então, era preciso desenvolver os laços de confiança. Era preciso desenvolver os vínculos de afeição, que seria a base de tudo para eles, a sua raiz. Em quase toda religião a gente pode achar 3 elementos. Existem o ensino, o culto e o estilo de vida que o povo daquela religião apresenta para si mesmo e aos outros. E esta palavra fraternidade entra neste terceiro ponto, o estilo de vida. Sempre existiu aqueles que vão atrás de qualquer, como chama? Eu quero cuidado aqui. Qualquer novidade que parece em respeito ao Evangelho. Posso dizer isso, não é? Eu acredito quando a gente faz isso. Quer dizer, em geral, quando nós caçamos essas novidades religiosas, que parece que Brasília é o capital deles, parece que Brasília tem mais novidade no campo de religião de qualquer um, mas que quando nós fazemos isso, nós somos incapazes de entender distinções teológicas ou de culto, quer dizer, os primeiros 2, do ensino e do culto. Então, por que é que a gente vai atrás daquilo que nem entende? É por causa do terceiro, claro, o estilo de vida. A maioria dos casos, as pessoas vão porque eles são atraídos pela fraternidade oferecida pelo grupo. Isso é uma coisa que eu detesto, outra além de esperar numa fila, é alguém me pegar para me tentar converter, viu? Mas que eu fui criado com grande senso de estar fora. Eu me lembro, eu nunca era muito bom em lembrar as histórias da Bíblia. Até hoje eu nunca decorei os livros da Bíblia. Mas todo mundo lá na minha escola sabia tudo, eu não sabia nada. Até eu tinha uma namorada chamada Flora Ann, e ela era gênio na Bíblia. Eu nunca senti pena. Eu tinha uma vizinha que era especialista em orar, e eu não sabia como orar nada. Então eu sempre senti fora. Por isso eu gosto muito do João Wesley. O mundo é a minha paróquia. Eu gostaria simplesmente de abraçar todo mundo para entrar. O pessoal que me tenta converter, pelo menos uma coisa aprecia. Pelo menos eles nos incomodam o suficiente para apresentar suas convicções. Bem, com certeza nós sabemos que a fraternidade não é o resultado dos almoços na igreja. E como eles são gostosos, né? O almoço na igreja. Não é o resultado de cafezinho após o culto. Não é o resultado de jogar futebol aqui na frente da igreja. Não, esse é o assunto que a gente não deve tocar. Mas não é não.
Irmãos, ela se trata de como nós somos unidos. Se trata da profundidade de nosso amor uns para com os outros. E foi para aprofundar esta união que os primeiros discípulos com as mulheres, até a mãe de Jesus, Maria e os outros, eles foram mandados ficar em Jerusalém. Exatamente no meio daquele ambiente hostil, daquela grande cidade da época, eles esperavam. Talvez eles foram tentados a pensar que tudo era uma ideia impraticável, que tudo era inútil, porque eles eram tão poucos, tudo não valia nada, porque o sucesso estava tão longe. Mas foi lá mesmo, em Jerusalém, que elas e eles esperaram que a sua fraternidade devia ser fortalecida. Michael Wilson, um médico inglês, nos diz que ele vê perigo em nossa prática de rotular pessoas com problemas emocionais como pessoas doentes. Ele falou que o próximo passo é sempre mandar a pessoa para um especialista. Eu gostei disso, porque eu acho que é um perigo nisto. E ele continuou dizendo: o fator essencial de recuperação destas pessoas é as outras pessoas. É a inclusão delas em um grupo, em uma família, em uma congregação que pode fornecer à pessoa perturbada a sua própria identidade, o seu próprio nome. E vocês sabem a nossa responsabilidade como uma congregação cristã é aceitar e amar os outros como eles são e como eles estão. E quem sabe, talvez esteja aí nossa maior obrigação. Talvez não há outra coisa para a igreja de Asa Sul fazer do que isso. Já é bastante. Em terceiro lugar, os discípulos, esperando em Jerusalém, precisavam tempo para desenvolver, ou precisavam tempo para confiar em sua própria experiência de Deus. Então deixa-me tentar explicar. Jesus foi um mestre bem cuidadoso. Ele nunca tentou fazer lavagem cerebral em ninguém. Ele nunca fez seus seguidores dependentes demais dele. Melhor, ele confiava a eles tarefas importantíssimas. Lhe chamou amigos. Vez após vez afirmava sua confiança nele. Mas mesmo assim, agora, nesta hora, eles deveriam ter um relacionamento novo com ele. Entre o povo judeu havia dois grupos: os não familiares e os familiares demais. As crianças e os recém-chegados a judaísmo formavam o primeiro grupo, os não familiares. Os velhos na fé formavam o segundo grupo, os familiares demais. Eu acredito hoje que a maioria de nós faz parte deste último grupo. Quer dizer, nós somos familiares demais com as coisas de Deus. O nosso problema está lá. Não era problema dos primeiros cristãos, não. Não foi assim com eles. Eles não tinham nem ainda o Novo Testamento completo. Veio só anos mais tarde. Eles não tinham nenhum curso sobre a história da igreja. De fato, a igreja nem existia. Então, a questão para eles, quer sim, quer não, era confiar em sua experiência de Deus. E eles tinham que confiar verdadeiramente em seu próprio discernimento de Deus. Eles tinham que confiar em suas próprias respostas, em sua própria experiência de Deus. Eu creio que, não sei que palavra usar, talvez desalento da igreja moderna,
vem em parte de nossa tendência de começar sempre com as respostas que os outros nos deram. Em vez de experimentar, em vez de se lançarmos integralmente nos ventos enérgicos do Espírito de Deus, nós já sabemos como devem ser as coisas de Deus. Nós já temos uma ideia até bastante fixa de como deve ser a experiência cristã, porque os outros nos contaram como deve ser, e por isso nós apenas nos conformamos. Damos graças a Deus por isto, damos graças a Deus pelos credos da igreja, pela história toda da igreja cristã, damos graças a Deus pela tradição dela, está certo? Mas damos mais graças ainda a Deus aos homens, ou pelos homens e pelas mulheres prontos para seguir aonde o Senhor os guia. Eu dou graças a Deus hoje aos Martinho Luteros e aos João Wesleys da história. Onde estamos nós neste momento? Estamos passando tempo na sala de espera, estamos numa fila, sentimos-nos irritados e hostis perante Deus e a vida por causa disso. Eu quero lhes dizer em voz clara e alta, que em tudo, até em nossa espera, Deus trabalha para o bem. Existe no estado de Alabama, em cima de uma monte de pedra, uma capela feita de pedra. Em cima da porta daquela capela está escrito o seguinte: Deus sempre foi bom comigo, até onde eu o permiti. Já pensaram? Quando a gente está esperando, nem gostando de esperar, nós nunca fazemos nada que não devemos fazer, e nem de bem antes do tempo. Fiquem em Jerusalém, talvez Deus está falando para nós hoje, fiquem em Brasília, esperem até que o Pai mande o que prometeu. Oremos. Ó Pai, é tão bom como o Senhor mandou os discípulos para esperarem, para receber do Senhor o dom do Espírito Santo. Nós estamos, ó Pai, aqui esperando para o Senhor dar-nos o que o Senhor prometeu para nós também. Ó Pai, habita em nós, batiza-nos com Teu Espírito Santo, vivendo dentro de nós, dando-nos a vitória e usando-nos neste Teu reino. Seja feito, Pai, nesta hora deste dia de Pentecostes, em que estamos lembrando a Tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos de entrar, ó Pai, no Teu tempo, com o Teu poder, para fazer a Tua vontade. Pedimos em nome de